Olá, eu sou o Renan Gomes e hoje nós vamos fazer um pequeno personagem, uma pequena modelagem de um personagem e vamos animar esse personagem. Se você não está acostumado ao Blender ainda, você nunca mexeu com o programa, recomendo que assista o último vídeo tutorial, que é a apresentação do programa, a apresentação do Blender, os comandos básicos para navegar na tela 3D. Eu ainda não expliquei em nenhum vídeo tutorial nenhuma das funções que tem ao lado esquerdo, na parte inferior ou do lado direito, por enquanto, porque como são diversas funções, não vale a pena explicar uma por uma, sendo que você não vai colocar isso em prática ainda. Então eu vou explicando as funções conforme nós precisarmos utilizá-las, tá bem? Então eu sugiro que você abra o Blender e acompanhe o tutorial pausando para repetir o processo que eu realizo, para a gente poder seguir junto e ao fim do vídeo tutorial você também ter sua animação pronta. Então nós vamos começar pela modelagem do personagem. Temos aqui o cubo em tela. Primeiro nós vamos mudar do modo de perspectiva para o modo ortogonal, apertando 5 do teclado. Ok. Agora eu vou apertar o botão 1 para deixar a visão de frente. Perfeito. O Blender não tem uma limitação com relação a medidas, tá bem? Ele define por padrão cada quadrado desse, não sei se você reparou que tem uma linha cinza em torno do quadrado, que define o que seria uma Blender Unit, ou seja, uma unidade do Blender. Nós não vamos nos preocupar com relação a deixar o personagem com 1 metro, 1,5 m, 2 metros. Isso não é importante agora, porque nós podemos aumentar ou diminuir o tamanho dele utilizando a ferramenta de escala. Então não se preocupe com o tamanho, o importante é seguir, e o personagem não precisa ficar idêntico também, ok? Ele basta ele ter os membros para poder mover as pernas, os braços, a cabeça, e já está ótimo. Então vamos começar pelo próprio cubo. Temos aqui o cubo, nós vamos entrar no modo de edição, apertando o Tab. Agora nós temos aqui todo ele selecionado. Vamos primeiro desselecionar o cubo, apertando A. Perfeito. Agora eu vou fazer um corte no cubo, ao meio dele, no eixo X. Repare que quando eu aperto Ctrl R, vai ficar uma linha rosada perto de onde eu passar o mouse. Ele vai cortar a aresta onde eu passo o mouse. Então eu vou cortar essa aresta ou essa daqui. Se eu cortar de cima, ele vai cortar na vertical. Eu quero cortar na horizontal. Então cliquei. Uma vez que eu clico, ele vai perguntar em que altura eu quero deixar. Aí eu posso deixar no meio mesmo, não tem problema. Ok? Clique novamente. Perfeito, eu tenho um corte no objeto. Agora eu vou aumentar o tamanho da parte de baixo, que é para definir onde vai ficar a cintura do personagem. Primeiro eu vou mudar a minha visão para o modo aramado, que seria o wireframe. Eu posso fazer isso clicando aqui, que é o modo, o viewport shading, ou seja, como que a iluminação é realizada no objeto que eu estou trabalhando. Temos aqui diversas formas, eu vou explicar depois. Por enquanto vamos nos concentrar no wireframe. Eu também posso mudar entre os dois modos apertando a letra Z, ok? Z muda do modo sólido para o wireframe. No modo wire, eu vou desselecionar, apertei o A para desselecionar. Agora eu vou selecionar todos os vértices que tem na parte de baixo do cubo, ok? Como é que eu faço isso? Eu aperto ou o botão C, que é para escolher um círculo de seleção. Aí eu clico e arrasto para definir todos os objetos, todos os vértices que eu quero selecionar. Aperto o botão direito para cancelar. Ou aperto, supondo que eu ainda não tivesse selecionado, aperto B, que é a caixa de seleção, né? Selection Box, por isso que é o B. Perfeito, tem os dois, tanto os dois da frente quanto os dois de trás selecionados. Agora eu vou movê-los um pouco para baixo. Aqui já deve estar bom. Perfeito. Agora eu vou fazer um corte, agora sim, na vertical. Então, Ctrl R. Perfeito. Clique mais uma vez para aceitar a mudança. Não se preocupe em ficar exatamente no meio, tá bem? Porque no modo que nós estamos trabalhando agora, não é necessário ter essa simetria. O importante é ficar mais ou menos no meio. Depois eu vou explicar futuramente como que faz para ter um objeto simétrico, como que faz para a gente espelhar o objeto. Tá? Então agora nós vamos selecionar somente os vértices do lado direito da parte de baixo. Então eu vou clicar
botão direito para selecionar. Segurando o Shift, vou segurar o Shift e clicar nos outros vértices que eu quero selecionar. Pronto, selecionei somente esses 4 vértices de baixo, do lado direito. Para eu navegar na tela, o botão do meio ele vai girar. Se eu só apertar o botão ele gira. Se eu segurar o Shift e segurar o botão do meio do mouse, ele vai dar esse pan, por assim dizer, essa vista panorâmica, né? A gente pode navegar para cima, para baixo, para esquerda e para direita do nosso ponto de vista. Perfeito. Agora selecionei todos os vértices do lado direito embaixo. Apertei E para fazer a extrusão. É importante lembrar essa tecla de atalho que nós vamos utilizar bastante, tá? Então E faz a extrusão de uma face, de um vértice ou de uma aresta. Então, perfeito. Fiz uma extrusão pequena. Para as pernas dos personagens não ficarem grudadas, eu vou mover esses vértices um pouco mais para a direita. Então eu aperto G. Eu posso utilizar esse manipulador, tá? Mas não compensa ficar perdendo tempo, né, utilizando o manipulador, sendo que você já tem o atalho para isso e é muito mais prático, tá? Então eu tenho o G, que eu posso mover livremente. Se eu quiser mover só no eixo X, eu aperto a letra X. Então perfeito, já está um pouco mais curvada a perna. E aperto E novamente para fazer outra extrusão. Aperto G, X. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra perna. Lembre-se, não precisa se preocupar em ficar exatamente simétrico, porque esse não é o foco desse tutorial, está bem? E faz a extrusão, G, move. Agora eu vou fazer a mesma coisa dos lados, ok? Pegar esses. Eu vou mudar para o modo sólido agora, para ficar mais fácil, porque o modo armado eu vejo tanto os vértices da frente como os de trás. Às vezes isso pode confundir um usuário que não está acostumado à modelagem. Então vou mudar para o modo sólido, apertando Z, selecionar os 4 vértices do lado direito em cima. Vou extrudir uma vez até a altura do mais ou menos do antebraço. Agora eu vou fazer outra extrusão. Agora eu vou diminuir um pouco a escala, né, desse braço para não ficar da mesma grossura da perna. Como é que eu diminuo a escala? Estou aqui com os vértices selecionados. Vou apertar S para diminuir a escala. Agora uma ferramenta de seleção muito importante, muito bacana, é o Loop Select. Ou seja, repare que aqui esses vértices que seriam onde é o cotovelo, eles formam um círculo fechado, né? Então se eu apertar o botão Alt, segurar o botão Alt no meu teclado e clicar com o botão direito na linha que faz a ligação entre o vértice e outro, ele vai fazer o Loop Select. Então veja, ele selecionou todos os vértices que completam essa linha, por assim dizer, né, que fazem esse loop. Perfeito, selecionei. Agora eu vou diminuir apertando S. Não precisa diminuir muito, aqui já está bom. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro lado. Aqui eu posso selecionar o modo face para não ter que selecionar os 4 vértices. É bacana apertar o Ctrl Tab e mudar para o modo face. Então eu seleciono já a face toda. Aperto E para fazer a extrusão. Aqui eu já vou diminuir a escala. Aí já fica mais prático para mim. Diminui a escala e novamente fiz outra extrusão. Perfeito, o corpo do personagem está pronto. Agora eu tenho 2 métodos de fazer a cabeça. Eu posso fazê-la a partir do corpo e deixar ela um pouco mais quadrada mesmo. Ou eu posso adicionar uma bola, uma esfera. No caso, para poupar tempo, eu vou adicionar logo uma esfera. Apertando. Tenho 2 modos de adicionar. Eu posso ou apertar o espaço e digitar o que eu quero, porque o Blender tem essa função, essa facilidade de procurar objetos, procurar funções, procurar a ferramenta certa para o que você precisa no momento. Então eu posso digitar esfera. Lembra que a busca vai ser sempre em inglês, tá? Aí eu tenho 2 modos, que é Add Icosphere, que seria um outro tipo de esfera que nós não vamos ver agora,
e Add UV Sphere, que é a mais apropriada. As outras você pode ignorar por enquanto, tá bem? Então, Add UV Sphere. Para que ele vai adicionar a esfera onde estava o meu cursor 3D. O cursor estava bem aqui no meio. Eu não defini onde seria colocado. Pode ser que o seu cursor estivesse aqui. Aí ele iria adicionar a esfera ali. Repare que quando eu apertei barra de espaço de novo, já ficou gravado o último comando que eu dei. É só apertar Enter, ele vai adicionar. Então, a esfera está aqui, ou onde quer que estivesse o cursor, seria adicionada a esfera. Se estiver em outro lugar, não tem problema. Você pode movê-la até o lugar certo, ou simplesmente você deleta, clica no lugar certo, não precisa, como eu disse, estar exato, adiciona a esfera. Aqui eu defino quantos segmentos e quantos anéis vai ter nessa esfera. O que é isso? É a quantidade de linhas, tá? Vamos simplificar a quantidade de linhas. Repare que são sempre múltiplos de 8, que o Blender ele calcula mais fácil. Qualquer programa 3D calcula mais fácil em múltiplos de 8. Então nós vamos deixar aqui como 16 e 8. Não precisa ter muitos vértices para não ficar pesado a animação, tá? Perfeito. Tem o personagem pronto. Vou só grudar ele um pouco mais aqui a cabeça. O pescoço para não ficar tão separado. Apertei Tab. Voltei para o modo de objeto. O personagem ficou muito gordo, muito grosso assim, né? De frente ele tá ok, de lado ele tá muito espesso. Então eu vou mudar de novo para o modo de edição, apertando Tab novamente. Eu vou selecionar todos os vértices que fazem parte do corpo, não da cabeça. Tenho dois modos de fazer isso, na verdade 3. O primeiro seria inverter a seleção. Eu só tenho selecionado a cabeça e eu quero selecionar o contrário. Eu aperto Ctrl I. Ele selecionou inversamente o que eu já tinha, ou seja, tudo que estava selecionado menos a cabeça. Ok? Então Ctrl I, ele vai alternar de uma seleção para outra. Ou, supondo que eu não tivesse nada selecionado, eu posso clicar em das faces, no caso, né? Se eu estivesse no modo vértice, eu teria que clicar em um dos vértices. Clico em um dos vértices do corpo e aperto L. Ele vai selecionar todos os vértices linkados, ou seja, ligados a esse vértice que eu já selecionei. Agora eu vou olhar ele de lado, vou apertar S, só que se eu apertar só o S, ele vai encolher o corpo todo. Depois de apertar o S, então eu aperto o Y. Aí eu defino a grossura somente no eixo Y, ok? Então, desse tamanho aqui está bom. Volto para o modo de objeto, ok? No próximo vídeo eu continuo. Agora nós vamos adicionar um esqueleto, ok? E depois já fazer a animação. E também nós vamos colocar uma corzinha no personagem para ele não ficar tão monótono em cinza, tá bem? Então, clique no próximo vídeo. Aqui eu vou deixar ele linkado na parte de baixo do vídeo e nos vemos em breve.